Como eu disse a vocês, no Brasil, o controle repressivo que é feito no Poder Judiciário, ele é exercido de duas formas. O chamado controle difuso e o controle concentrado. No controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode fazer a análise da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, e no controle concentrado, somente o STF ou tribunais superiores, dependendo do caso. Então, a gente tem o controle concentrado como controle principal, tá? Então, o principal meio de você entrar com uma ação de constitucionalidade, né, com um controle de constitucionalidade, para melhor dizer, somente no principal, que vai ser feito por um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Nós temos no órgão de cúpula maior do Poder Judiciário brasileiro, o STF. E em cada um dos estados, os tribunais de justiça quando a gente falar de ADIM. E o controle difuso? O controle difuso é o chamado controle incidental, ou seja, dentro de um processo. Dentro de um determinado processo, eu alego no meu processo que aquela lei é inconstitucional. E este controle difuso ele pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal que estiver analisando o caso concreto. Então, quando a gente fala de controle concentrado ou a via principal, ele é um controle em abstrato. Ou seja, se for declarada a inconstitucionalidade daquela lei, daquela espécie normativa, vai atingir a todos nós, independentemente se eu tiver ingressado ou não com a ação. Quando eu digo que o controle ele é difuso, este controle difuso ele é incidental, quer dizer, eu estou entrando com uma ação, né, ou estou sendo acionada judicialmente, eu, pessoa física, eu, Débora, tá? Estou sendo acionada ou ingresso com uma ação e dentro da minha ação eu abordo a inconstitucionalidade de uma determinada lei. O juiz que está julgando o meu caso pode entender que realmente nós estamos diante da inconstitucionalidade de uma determinada lei, tá? Então, ele pode, o controle difuso pode ser acionado em qualquer processo. Todos os órgãos do Poder Judiciário, eles estão aptos a realizarem este controle, desde que sejam, né, acionados para isso, desde que sejam instigados a falar sobre essa inconstitucionalidade, e pode ser juízes de primeiro grau ou juiz ou tribunais. Nos tribunais, a gente tem umas ressalvas que nós vamos falar daqui a pouquinho. No controle difuso, no âmbito, né, qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo dentro de um determinado processo. E no âmbito dos tribunais, existe a chamada cláusula de reserva de plenário. Está lá no artigo 97 da Constituição. Ou seja, a princípio, somente o plenário, somente o pleno, que é o órgão especial composto por mais de um desembargador, é que pode exercer este controle, tá? Os órgãos fracionados, ou seja, as sessões, as câmaras, as turmas, que é um número menor de desembargadores, né, de membros do tribunal, eles podem exercer esse controle? Olhem a resposta. Em regra, não. Em regra, não. Por quê? Porque o artigo 97 fala da reserva do plenário, mas caso queiram, né, exercer este controle dentro da sessão, da turma ou da câmara, deverão remeter ao plenário para consultar o plenário sobre essa possibilidade. Isso está lá na súmula 10, súmula vinculante 10. Observem que todos os órgãos fracionados somente podem declarar a constitucionalidade de uma lei. Então, declarar a constitucionalidade, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, declarar a inconstitucionalidade, em regra,
Esta é uma atribuição do plenário da casa. Onde surgiu este controle difuso? Quer dizer, o controle feito incidentalmente, o controle feito dentro de um determinado processo. Surgiu nos Estados Unidos em 1803, né, num caso bem famoso que tem lá, e no Brasil surgiu em 1891. Então tem ali um mapinha mental para que a gente possa desenhar e imaginar o controle difuso, quer dizer, aquele que é feito dentro de um processo. Quem pode fazer o controle difuso? Qualquer pessoa que ingresse com uma ação. Vai ser encaminhado ao juiz, o juiz do caso concreto vai analisar a inconstitucionalidade da lei e vai declarar, né, que esta lei é inconstitucional naquele caso concreto. Por isso que eu disse para vocês que é interpartes, isso não vai atingir outras partes a não ser que elas entrem, tá? Se eu acionei o judiciário por entender que uma lei está contrária à Constituição, isso só vai ser utilizado no meu processo, tá? Então, pelo juiz, qualquer juiz pode fazer isso. Pelos tribunais, o órgão fracionado, ele somente pode declarar a constitucionalidade. Em regra, é vedada a declaração da inconstitucionalidade pelo órgão fracionado. Por quê? Porque tem que ser encaminhado ao plenário. Existe a chamada reserva de plenário, que está escrito lá na súmula vinculante 10. A súmula vinculante 10 fala o seguinte: viola a reserva de plenário a decisão de órgão fracionado do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, afasta a incidência no todo em parte. Em regra, viola a reserva de plenário, ou seja, a Câmara, a turma, que são aqueles órgãos menores, podem declarar a constitucionalidade e não a inconstitucionalidade. O artigo 97 diz que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. Somente no âmbito dos tribunais, em regra, somente o plenário poderá fazer o controle difuso. Às vezes vocês estão aí se imaginando, né, este controle difuso, como que ele pode ser feito. Então vamos exemplificar. Existe uma lei que entrou em vigor e essa lei, eu entendo que esta lei é contrária à Constituição. Vamos pegar um exemplo que acabou de sair agora recentemente. Recentemente, o presidente da República, ele editou uma lei complementar, na verdade, ele alterou uma lei complementar dizendo que os servidores públicos de qualquer um dos poderes e das esferas normativas, eles não poderiam ter nenhuma vantagem, ficaria congelada as vantagens, qualquer vantagem para ter quinquênio, anuênio, sexta parte, pelo período de 1 ano e meio, mais ou menos, porque a lei foi editada em maio de 2020 e isso vai ficar assim até dezembro de 2021. Isto se deu por conta do dinheiro, né, de toda a situação de pandemia que a gente vem vivenciando no Brasil, e para que a União pudesse enviar recursos aos estados e aos municípios, né, para combater a pandemia, ela quis dizer, olha, então, no âmbito dos servidores, não haverá nenhuma possibilidade de vantagens. Perfeito, esta é o que está escrito na lei complementar. Algumas pessoas estão questionando
se esta espécie, né, se esta lei complementar que está vigente, ela pode ser utilizada no âmbito dos estados e dos municípios. Por quê? Porque lá na parte que a gente estudou de federação, na parte que a gente estudou do artigo 18, né, em diante, ali na parte das competências dos entes federados, alguns estão questionando e alguns juízes já estão dando ganho de causa para o servidor dizendo, para o servidor estadual e municipal dizendo que a União não poderia legislar sobre esse assunto, porque existe ali autonomia de vontade dos órgãos federados. É uma discussão, tá, gente, que é acirrada aí, que eu acredito que e já levaram também numa outra vertente, já levaram também, né, ao STF questionando se é constitucional ou não essa lei complementar. Mas deu para vocês imaginarem? Então, eu, entendendo que esta lei viola a Constituição Federal, porque viola a autonomia dos entes federados, ingresso com uma ação. Para mim, ingresso com uma ação dizendo, olha, a lei complementar X, ela é inconstitucional por isso, e eu peço que seja, né, não seja utilizada no caso concreto. Isto é o controle difuso. Se o juiz, ele me der ganho de causa, aquilo vai ser aplicado só para mim. Tudo bem? Diferente se depois o STF declarar a inconstitucionalidade. Mas no primeiro momento, só eu serei beneficiada por isto. Só eu terei este benefício. Por quê? Porque só eu entrei. Então, os efeitos desta decisão são para a pessoa que ingressou. O juiz vai fazer, se for julgado, né, se houver recurso, então se a parte que perdeu recorrer, aí precisa da maioria absoluta dos membros do plenário do Tribunal de Justiça, e esta decisão, né, conferida, dada pelo judiciário, no caso concreto, ela é inter partes, quer dizer, só afeta as partes envolvidas, e em regra ela é ex tunc, quer dizer, ela vai retroagir lá a data que foi editada, que foi publicada esta lei. Se o Senado entender, e aí começam a ingressar com muitas ações no mesmo sentido, se o Senado entender que esta lei ela é inconstitucional, o Senado ele pode chamar para si a responsabilidade e suspender, né, os efeitos desta legislação. E esta atuação do Senado, ela será feita por resolução. Então, o Congresso o Senado editará uma resolução, mas isso não é obrigatório, tá? O Senado só vai fazer isso se ele entender que é cabível, né, elaborar essa resolução. E ele não pode modificar a decisão do STF. Se o STF decidir de forma contrária, essa resolução não vai poder modificar. E a partir do momento que o Senado ele edita essa resolução, ele vai alcançar leis estaduais, federais e municipais. E não admite-se retratação.